ele diz: temos demonstrado. E eu não tenho tempo para vir desde quando ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois dos gregos, e aí ele vem destruindo a sociedade greco-romana, acaba com a arrogância dos judeus, exalta a ignorância pura dos gentios longínquos, que não sabiam de nada, que existiam numa ignorância absoluta. Ele diz: olha, eles são melhores do que vocês, libertinos de um lado, presunçosos do outro, arrogantes de um outro, santarados de outro lado ainda. Tem alguns que vão ser julgados e naquele dia vocês vão levar um susto quando os segredos dos seus corações forem abertos pelo Pai, por Jesus, o justificador. Vocês vão ver. E aí ele continua nesse trabalho de levantar um tijolo, derrubar dois, levantar dois, derrubar três, até chegar a essa conclusão. E ele diz: todos, em qualificações quaisquer que você deseje, de natureza racial, étnica, não tem um gênero menos pecador. Todos. Todos. Não tem um gênero menos doente. Todos. Todos. Você não está acreditando, não é? Mas são todos mesmo. Você será bem-aventurado se colocar logo no primeiro da fila. Todos estão debaixo do pecado. Todos. Tem algum idiota, no sentido original grego da expressão, daquele que pensa que é o máximo, que é o único e que a existência gira em torno dele mesmo e ele não deve absolutamente nada ao próximo, nem a si mesmo e nem ao seu Criador ou à sua própria consciência? Está cheio. Todos são assim. Todos estão debaixo do pecado, como está escrito. E aí ele vai citando uma quantidade grande de textos que reforçam nos salmos o que ele pretende fazer com essa descrição de natureza antropopsíquica do ser humano, antropopsíquica dos humanos. Ele vai de dentro para fora e de fora para dentro. Faz a viagem do interior para o exterior e do exterior para os escaninhos do ser, mostrando que não escapa ninguém. Não escapa, cara. Pelo amor de Deus, para com isso. Ele diz: não há justo, nem sequer um. Não há quem busque a Deus. Aí você diz: mas eu busco, eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu vou à sinagoga, eu vou à mesquita, eu vou ao lugar de oração, no santuário budista, eu vou no Jorei, eu vou no messianismo, eu vou nos lugares de invocação de espíritos ancestrais, eu vou. Porque eu nasci com essa sede de Deus. Eu acho que eu sou até médium. Mas no mundo de Paulo tinha gente com muito mais ansiedade de natureza religiosa e supersticiosa, de tal modo que para cada dia do ano tinha um deus, e às vezes havia uma guerra de deuses para entrarem naquele dia. E havia adoradores de todo tipo de Deus.
e de muitos deuses. E eles achavam que era um desperdício ter um Deus só. Mas para Paulo, se confessar tendo um Deus só, ou seja, se confessar judeu, também não significava nada, tanto quanto não havia nenhum privilégio filosófico em ser grego. Nada que fosse um plus. Porque temos demonstrado que todos estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo nem sequer um. Não há quem entenda. Ele está falando para gregos. Não há quem entenda. O que vocês chamam de entendimento, de sabedoria, de filosofia, Deus chama de vaidade, de loucura, de estupidez, de homocentrismo, de negacionismo em relação à verdade. Não há quem entenda. Não há quem entenda o marido, quem entenda a esposa, quem entenda os filhos. Não há quem entenda. Não nos entendemos uns aos outros. Por isso nos fazemos mal, por isso o outro é um concorrente, por isso o próximo é um inimigo. Não há quem entenda que a vida não é assim. Não há quem busque a Deus. Está cheio de gente atolando os templos das religiões, mas Deus mesmo não é buscado em espírito e em verdade. E Deus não é buscado porque quando Deus é buscado, ele é encontrado no nosso amor ao próximo. Quando a gente o ama no próximo e o ama em nós mesmos, santificando a nossa vida em bondade, verdade, compaixão, justiça e fidelidade nas nossas relações uns com os outros. Porque quando somos verdadeiros para com o próximo, somos verdadeiros para com Deus. Mas não existe nenhuma verdade diante de Deus que possa ser mantida como mentira para o próximo. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Cara, o potencial humano é uma coisa maravilhosa. Você vê o que, do ponto de vista da tecnologia, a humanidade consegue desenvolver a inteligência funcional, que é capaz de viajar da matemática mais abstrata às construções mais concretas, sejam no macro-universo ou sejam no micro-universo, no mundo subatômico. A gente entra lá e a gente entra aqui e a gente viaja por dentro das veias. Raramente se precisa abrir um coração hoje em dia. Você é operado por todas as entradas, por todos os túneis de veias. Uma câmera mínima te opera. Um cirurgião habilidosíssimo, com precisões mais que milimétricas, operam. Que inteligência fabulosa! Agora, o mesmo indivíduo que é capaz de desenvolver um aparato desse é também capaz de espancar a mulher. Ou a mesma mulher capaz de desenvolver isso é capaz de odiar e invejar a irmã mais jovem, mais bonita. Ou seja, não há uma relação de equivalência entre o desenvolvimento da inteligência funcional dos seres humanos, nosso QI, não tem necessariamente nenhuma conexão com a nossa inteligência espiritual, que é manifesta como sabedoria, que é manifesta como a inteligência do amor. A inteligência do amor. Na inteligência do amor, as matemáticas são frequentemente invertidas.
Para ter mais, você frequentemente tem que ter menos. Para ter acesso às verdadeiras riquezas, frequentemente você tem que abrir mão de muitas que fossem as suas arrogantes ambições. Muitas vezes, para entender mais, a gente tem que renunciar mais. Às vezes, para se organizar melhor, a gente tem que diminuir o tempo das nossas distrações na vida. Tudo tem uma correlação. Todavia, não existe algo assim tão simétrico e equilibrado entre a inteligência do cérebro humano, do QI humano, da funcionalidade humana e o equivalente de sabedoria no coração. Não há. Teve um tempo que no presídio de Sing Sing, nos Estados Unidos, na década de 60, havia mais presos com canudos de formatura, de diplomação em qualquer profissão, em faculdades americanas, do que em qualquer outro metro quadrado do planeta. E eram homens, alguns deles perigosíssimos na sua área de aplicação de inteligência, não como funcionalidade serva da obediência e da sabedoria, mas como capacitações entregues à perversidade, sem nenhuma inteligência do espírito. Paulo prossegue e diz: a uma se fizeram inúteis, e eu disse, o potencial. A gente podia transformar esse planeta numa coisa maravilhosa. Não precisaria haver perfeição, bastaria haver humanidade mínima, uma média de humanidade razoável, ponderada, espalhada na Terra, na consciência humana. E esse planeta se transformaria num Éden, porque meios, recursos, inteligência, possibilidades, competências nós temos. Nos falta amor, nos falta fidelidade, nos falta bondade, nos falta benignidade, nos falta mansidão, nos falta domínio próprio, nos falta renúncia, nos falta valorizarmos mais a justiça do que nos aproveitarmos de brechas da lei, para perpetuarmos a iniquidade com tecnicalidades legais. E o mundo vai ficando cada vez pior. Todos se fizeram inúteis. Não há que faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é como um sepulcro aberto. Olha o hálito, cara. É um sepulcro aberto. Diante de Deus, você já imaginou qual é o hálito que Deus sente em você? De todas as podridões que você concebe. O sepulcro aberto, a garganta. Meu Deus. Com a língua, com a palavra, com a comunicação, com as plataformas, com as conversas ao pé do ouvido, como quer que consigam se comunicar, eles urdem engano, mentira, sedução, contenda. Eles têm veneno de víbora nos seus lábios. A pessoa pensa que está beijando a boca, mas está se envenenando. Pensa que está ouvindo uma prosa amiga, mas está bebendo veneno, que pode destruir o curso do caminho, da vida, do propósito,
dos objetivos dessa pessoa, desse indivíduo, que é totalmente alterado pela palavra, pela língua perversa, que muda caminhos. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Tudo é filho da não sei o quê, é uma amargura, é uma antipatia inexplicável. Por que tanto ódio? Por que tanta antipatia? E nesses dias, se alguém disser que não está enxergando, que as bocas estão cheias de mal, e de maldição, e de amargura, e de ódio, está num estado de negação absoluta. Os seus pés são velozes para derramar sangue, para correr com uma má notícia. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Se você anda com ele, casa com ela, fica amigo dele, fica amiga dela, ou se submete a ele, ou elege, ou idolatra, ou transforma no seu Deus humano, o seu caminho vai ser caminho de destruição e de miséria. É só continuar. É só prosseguir. Nos seus caminhos a destruição e miséria, eles desconheceram o caminho da paz. Eles deram a cara para o outro lado. Eles não querem paz, eles querem arma, violência, enfrentamento, maldição, ódio, veneno, destruição. E mentem, desconhecem, não sabem. Eles não sabem. Não dá para você ver que não sabem o caminho da paz. Não sabem. No seu casamento, você sabe o caminho da paz? Na sua família? No seu trabalho? Nos seus negócios? Aqui, olha em volta. Quem sabe o caminho da paz? Quem está buscando paz? O maior investimento é na guerra, não é no Ministério da Paz. Não é na paz. Por quê? Porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eles falam em Deus, mas mentem, porque de fato eles não creem no Deus da luz, no Deus da justiça e no Deus da verdade. Aí você diz, mas eu sou assim? Cara, isso aqui é um retrato como nenhum Freud teve coragem de fazer. Porque se ele tivesse a coragem de fazer esse retrato, ele teria que contá-lo como autorretrato. Assim como eu criei que isto aqui é verdade, não por tua causa, mas por causa de mim mesmo. Eu fui para mim mesmo a manifestação mais irrefutável de que a humanidade é assim. Porque fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que me diz que dos pecadores eu sou o principal, mas que em Jesus Cristo eu tenho absoluta aceitação. Em Jesus, o Cristo, eu tenho absoluta aceitação. Então veja agora a primeira coisa que eu quero que você perceba. Dê uma olhada aí comigo. A que conclusão se chega a respeito do ser humano?
É a pergunta de Paulo. Aqui, conclusão. Então, veja, em primeiro lugar, uma vez que o texto foi lido por mim e ouvido por você, a primeira coisa é que a leitura desse texto indica o potencial negativo das nossas escolhas. Nós nos tornamos inúteis pelas nossas escolhas. É o que ele diz. Porque a gente não escolhe a justiça, nem o entendimento, nem a simplicidade da relação de amor em Deus. Nós preferimos o que não é caminho, preferimos o que não conhecemos, preferimos nos fazer inúteis, atolados, sem sair do lugar. Preferimos ser dos omissos ao invés de ser daqueles que fazem o bem, e nos entregamos a transformarmos nossa comunicação num esgoto a céu aberto de maldade, de fuxico, de intriga, de narrativa perniciosa sobre o próximo, perversa, que o destrói, que tira dele a dignidade para sempre, diante de muitas pessoas que nunca mais ouvirão que aquilo foi totalmente loucura, invenção e amargura invejosa do seu coração. Paulo diz: a garganta é assim, a língua é venenosa, os lábios são de víbora, a boca está cheia de maldade e amargura, os pés velozes para correr para o mal ou para levar o mal ao conhecimento de todos. Eles andam em caminho, no caminho que eles chamam de meu caminho, o rastro que eles deixam é de destruição e miséria. Você consegue conhecê-los pelo rastro que eles deixam. Vão destruindo o próximo. Onde eles passam, tem gente chorando e miséria gritando. E você não enxerga a realidade? Que negacionismo é esse? Aí Paulo diz: é porque não há temor de Deus nos seus olhos. Lembra, ele está escrevendo para crentes, está escrevendo para judeus, está escrevendo para gentios, está dizendo: todos nós, qualquer um de nós, sem exclusão de qualquer que seja esse, que se sinta entre nós superior aos outros, não há, todavia, exceção nem para ele, nem para ninguém. Ele vem a dizer depois, no verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Todos. Não há justo, não há nenhum sequer. E também não há distinção, porque todos pecaram, todos. Não há ninguém que se exima de qualquer coisa, em lugar nenhum da terra, e de nenhuma geração ou gênero. Ninguém. Todos pecaram. E essa é a primeira coisa que você tem que entender. As pessoas perguntam: por que o mundo está assim? Eu respondo: por causa das minhas escolhas. Porque se eu não tenho o poder nem a importância de fazer o mundo inteiro ficar assim na Terra toda, mas eu tenho que me perguntar onde é que a Terra poderia ser melhor e não é por minha causa. Onde é que a terra do meu casamento poderia ser melhor e não é por minha causa? Porque eu não me esforço. Eu não faço a minha parte ou parte alguma. Por que a terra da minha família está carregada de destruição e de miséria? Por quê? Por que o que se chama de igreja, seja aqui, seja no mundo inteiro, é a parte mais feia, mais abjeta, mais desumana, mais obscurantista, mais anticientífica,
tomada de menos compaixão e misericórdia, e a mais possuída de inferno. Declara inferno, inferno, inferno. Por quê? Por causa das suas escolhas. Eles não escolhem o bem, eles escolhem o dízimo, a oferta, a construção do templo, a frequência ao culto, mas eles não escolhem o amor, a verdade, a justiça, a bondade, a misericórdia, a fidelidade, a mansidão, nem a proatividade, nem a energia disponibilizada em favor do outro, nem o recurso, nem a riqueza, nem qualquer que seja o amor que se transforme em boa obra. Isso eles não querem, isso eles não amam, nem escolhem. Por isso, aonde quer que nós toquemos, a humanidade toda, a gente carrega essa ambivalência de que a tecnologia pode até melhorar, mas a nossa natureza, às vezes, apenas se educa civilizatoriamente em algumas práticas, que agora passam a ser objeto de alguns processos de justiça, pelo menos tecnicamente falando. No entanto, sem lei, sem justiça, sem a certeza ou o temor de serem apanhados, a maioria esmagadora faz o que não presta. Se tiverem essa certeza, escolhem as coisas erradas, porque não há temor do Senhor na sua consciência, no seu coração, diante dos seus olhos.